homem relata o início feliz de seu casamento de 7 anos, que se deteriora com a chegada de um novo colega no trabalho de sua esposa. Com o tempo, ela se torna distante e menos afetuosa, levantando suspeitas de infidelidade. Minha esposa teve um caso. Devo conhecê-la ou ignorá-la? Estou com minha esposa há 7 anos. No começo foi ótimo. Ela era minha alma gêmea e eu era dela. Tínhamos interesses semelhantes em esportes, entretenimento, questões sociais. Mais sobre isso depois. Destinos de férias, etc. Fomos felizes por anos. No entanto, as coisas começaram a mudar quando minha esposa estava se tornando mais distante, até mesmo um pouco mais fria. Agora, deixe-me dar-lhe uma visão. Estamos juntos há 7 anos. Durante 5 anos foi como eu disse, feliz. Eu sentia que eu era o mundo dela, assim como ela era o meu. Saímos com amigos e eu a vejo sempre sorrindo para mim quando falamos com nossos amigos. Ela cuidava de mim quando eu estava doente, assim como eu fazia com ela. Ela me apoiava sempre que necessário. Ela era minha rocha, minha melhor amiga, minha única. Fazíamos muitas coisas juntos, como caminhadas, acampamentos, resorts de vida selvagem, mesmos interesses, ir assistir ao futebol. Tínhamos uma paixão um pelo outro. Eu nunca quis que ela mudasse. Quando a conheci, ela era linda, cabelo castanho cacheado, sorriso deslumbrante tão legal. Ela sempre implicava o mesmo comigo. Ela me fez sentir especial. Nenhuma vez me senti inadequado ou inseguro sobre mim mesmo. Mais sobre isso depois. Como eu disse, por mais de 5 anos. Foi ótimo, mas as coisas começaram a mudar quando seu novo supervisor começou a trabalhar. Estou chamando de Marjus 30. Agora, no começo, ela chegava em casa e falava sobre Marjus. Ela dizia que ele era engraçado e fazia as pessoas se sentirem bem. Claro que fiquei um pouco surpreso no começo porque ela geralmente chegava em casa e perguntava sobre o meu dia e o dela, mas ela imediatamente falou sobre Marjus. No entanto, na época, eu ignorei isso como alguém que é novato, pois seu trabalho ela vê os mesmos rostos há anos. Então, quando Marjus apareceu, foi revigorante. Semanas se passam e minha esposa parece estar mais distante e reservada. Ela saía para trabalhar à noite, o que não me incomodava, pois ela saía bastante antes. No entanto, deveríamos ir à casa de um amigo em comum para beber. Ele está mal, pois foi diagnosticado com uma doença grave. Minha esposa, como eu disse, geralmente é uma rocha, realmente empática e solidária. Então, quando descobrimos sobre nosso amigo, Daniel, não hesitamos em ir até lá e mostrar nosso apoio. A noite chegou e minha esposa estava atrasada para sair do trabalho. Liguei para ela algumas vezes e ninguém atendeu. Mandei mensagem, ninguém atendeu. Depois de esperar, decidi ir até a casa do Daniel. Daniel e eu conversamos sobre como ele está se adaptando e lidando. Durante esse tempo, eu senti pena de Daniel. Um cara tão legal para ter isso é cruel. Depois, cheguei em casa e estou fervendo. Minha esposa ainda não está em casa. Nenhuma chamada perdida ou mensagem de texto. Sério? Eu não conseguia acreditar. Eu estava ficando preocupado se ela tinha sofrido um acidente. Então liguei para sua colega de trabalho Jane. Eu me encontrei com Jane e perguntei se Kelly, minha esposa, estava com ela. Jane disse que sim, mas Jane foi para casa e só ela e Marjus ficaram de fora. Eu estava com raiva, tão bravo. Nós conhecemos Daniel há anos e ela deixaria de conhecer nosso amigo por causa de um cara que ela acabou de conhecer? Eu ficava dizendo a mim mesmo que havia uma explicação para isso. Esperei até que ela chegasse em casa. Eventualmente ela chegou em casa e me viu na sala de estar olhando para ela. O que houve? Está tudo bem? Olhei para ela com espanto e disse Daniel. Ela parecia mortificada. Desculpe-me por ter esquecido. Eu estava com amigos do trabalho e perdi a noção do tempo. Ela parecia sincera. Ela e Daniel são bons amigos. Então talvez ela tenha esquecido. Eu fiz uma pergunta a ela. Quem saiu com você? Ela respondeu o Jane de sempre. Sophie, o 30, etc. Eu respondi não Marjus? Ah, sim, ele estava lá. Eu continuei, lembrando do que Jane disse. Todos ficaram fora até o final. Ela respondeu sim. Foi uma boa noite. No dia seguinte, estou bravo. Não digo nada à minha esposa, mas ela nunca mentiu para mim antes. Ela nunca decepcionou ninguém antes. Eu não conseguia entender que ela abandonaria nosso amigo doente por um cara que ela tinha acabado de conhecer. Nos dias seguintes, minha esposa estava ficando mais distante. Ela chegava em casa mais tarde e não era afetuosa comigo. Eu ainda atribuo isso à carga de trabalho, talvez. Mas quando ela chegava em casa, ela ficava no telefone o tempo todo. Perguntei para quem você está sempre mandando mensagens? Apenas um amigo do trabalho. Ela disse. Perguntei se é Marjus? Não. Ela disse. Mas qual o problema se for? Eu nunca vi minha esposa ficar na defensiva assim. Mas eu ia ser honesto. Eu respondi. Por que você nunca para de falar sobre ele? Ele está trabalhando com você há menos de um mês e você parece idolatrá-lo. Seu rosto brilha quando você fala sobre ele. Tanto que você se esqueceu do Daniel. Eu poderia dizer que acertei em cheio. Ela respondeu. Não, eu não idolatro o Marjus. Ele é legal, mas é só um amigo. Eu já pedi desculpas ao Daniel. Isso não foi o suficiente. Esperei até que ela dormisse e verifiquei o telefone dela. Surpresa. Estava cheio de mensagens de intimidade entre eles. Tirei fotos da conversa para mais tarde. Uma semana se passou e continua. As noites longas. A falta de afeto. Falo com um amigo sobre minhas preocupações e ele disse que talvez eu esteja sendo paranoico. Tentar fazer algo novo. Como fazer um jantar surpresa para ela. Gostei da ideia. Então mandei uma mensagem para minha esposa e perguntei se ela estaria ocupada depois do trabalho. Ela respondeu que não. Estou livre. Parecia ser uma conversa de texto
agradável. Então fiz o jantar. Comprei uma boa garrafa de vinho e flores. Ela chegou em casa e olhou triste para mim. Ela disse que realmente sentia muito, mas que uma amiga do trabalho estava organizando uma festa de aniversário surpresa para um colega, e essa noite é a única noite que eles têm. Balancei a cabeça em frustração e raiva. Ela literalmente foi embora logo depois e foi embora. Era isso. Depois de meses de suspeita, eu precisava de provas. Asterisco, eu sei que vocês devem ler isso e dizer a si mesmos, amigo, você não consegue ver os sinais? Eu podia, mas eu estava esperando estar errado, esperando que fosse um pesadelo. A verdade é que eu estava com medo de descobrir, mas eu tinha que descobrir. Eu precisava de provas. Então, eu não estava orgulhoso disso. Eu coloquei um rastreador no carro dela. Eu fingi estar no trabalho até tarde para que ela não me visse quando chegasse em casa. Ela chegou em casa, eu observei de longe e ela partiu novamente em seu carro. Eu a segui enquanto ela se afastava mais da cidade. Ela finalmente parou em um estacionamento que era isolado na esquina. Ela estava esperando até que outro parasse ao lado dela. Era ele, Marjus. Ela saiu e entrou em seu carro. Era óbvio o que eles estavam fazendo. Eu a gravei entrando em seu carro para obter evidências contra ela. Pelos próximos dias ela agiu como se tudo estivesse bem. Quer dizer, eu sei que ela não percebe que eu sei, mas ela estava agindo normalmente, sorrindo para mim, até mesmo segurando minha mão no café da manhã. Ela saiu para trabalhar. Eu tinha um dia de folga e decidi bisbilhotar o laptop para ver algo suspeito. Não havia nada, mas quando eu estava olhando suas gavetas, eu sei, não foi meu momento de maior orgulho. Eu vi um iPad sob a gaveta debaixo dela. Não era meu, então presumi que minha esposa o comprou. Felizmente para mim, não precisava de senha. Não sei se ela esqueceu de trancar, mas eu tive sorte. Entrei e olhei. Agora é aqui que o dano realmente doeu. Olhei no iPad e verifiquei para ver a conversa de texto, mais nada. No entanto, o que eu estava prestes a ver eu nunca vou esquecer. Havia uma pasta de fotos da minha esposa, fazendo posições íntimas para ele. Havia tantas, mas havia mais. Havia vídeos. Eu sei que não deveria ter olhado para eles, mas olhei. Os vídeos eram gráficos. Marjus dormindo com minha esposa e minha esposa curtindo. Mas isso não é tudo. Minha esposa foi vista dormindo com outra mulher e outro homem, um Marjus lá. Mas o outro homem era alguém que realmente me deixou doente. Ele é um fanático. Ele tinha tatuagens vis de certos grupos que são vis. Como eu disse, um ser humano vil. Parecia que Marjus concordava com suas opiniões, o que era apropriado. Eu não conseguia acreditar. Minha esposa estava com um homem que tinha visões preconceituosas. Esta era uma mulher que detestava qualquer forma de intolerância, assim como eu. Então, por que ela faria isso? O que ela viu nele? Foi vê-la sendo totalmente cúmplice que realmente me pegou. Durante nosso casamento, sempre falamos sobre fantasias, mas nunca as colocamos em prática. Como homem, era intimidade a três, etc. Mas minha esposa disse que nunca faria isso, nunca dormiria com outra mulher ou faria qualquer coisa que a deixasse desconfortável. Eu aceitei isso sem pensar duas vezes. Não me incomodava que ela não quisesse fazer isso. Eu a amava. Então, vê-la fazendo coisas que ela nunca fez comigo doeu. Doeu muito. Eu assisti a todos os vídeos. Eu sei que sou idiota. Copiei os vídeos e fotos para o meu laptop como evidência de infidelidade. É isso que importa. Eu quero que ela vá embora. Eu só não sei por que ela fez isso. Eu não sei por que ela me recusou a rota da fantasia. Se você preferir, o que o tornou tão especial? Porque ela estava afim de um homem que eu achava que ela desprezava por causa do que ele representava. De qualquer forma, falei com Daniel sobre tudo. Ele é um grande homem e amigo. Ele não conseguia acreditar que eu estava falando sobre minha esposa. Ele estava enojado com ela, mas notou que ela também mudou. Eu disse a ele que queria me divorciar dela. Ele entendeu. Ele disse que eu tinha o suficiente para me apoiar. Ele me disse que confrontá-lo e a ele era inútil porque ela já tinha se decidido. Ele disse que eu precisava de um novo começo e encontrar alguém que fosse ele mesmo e não uma miragem de uma mulher com quem me casei. Como eu. Daniel odeia racistas vis e balançou a cabeça que minha esposa fez isso. Daniel conhece minha esposa há muito mais tempo do que eu. Depois de falar com Daniel, senti que estava no controle. Por meses, senti que ela estava no controle. Tive medo de descobrir a verdade. Não a confrontei mais severamente quando estava desconfiada porque tinha medo do resultado. Na época, não sabia se queria deixá-la ou fazer dar certo. Mas depois dos vídeos, fotos e textos, eu sei muito bem o que devo fazer. Fui ao advogado para pedir o divórcio. Já estava farto. Minha esposa ainda estava agindo normalmente. Ainda no telefone constantemente. Ainda saindo tarde. Presumo que com ele. Não me importei. Tive que esperar 3 semanas para os papéis chegarem. Eu os peguei. Decidi me mudar. Felizmente, nós alugamos e nosso contrato estava acabando em 3 meses. Eu estava preparado para pagar até lá. De qualquer forma, eu queria me mudar. Então o dia chegou. Ela foi trabalhar. Eu inventei que tinha que ir mais tarde para cobrir a falta de pessoal. Ela deu de ombros e disse ok. Nenhum abraço ou beijo de despedida. Ainda assim, isso não acontecia há meses. Então eu estava acostumado. Ela foi embora. Eu arrumei minhas coisas essenciais e coloquei os papéis do divórcio na mesa da cozinha junto com minha aliança de casamento. Foi isso. Fiquei com meu amigo da universidade, o Adam. Morava em outra cidade. Fiquei grato, mas mais grato ainda por ser longe dela, da cidade, do nosso mesmo círculo social. Eu não queria ter nada a ver com isso. Contei aos meus pais o que aconteceu e eles ficaram chocados, mas entenderam completamente. Obviamente, não contei a eles cada pequeno detalhe. Não havia necessidade. Tudo o que consigo
pensar no momento é que estou livre. Minha esposa, presumo, concordaria, pois estava claro que Marjus é quem ela quer. Espero que nos divorciemos rápido. Espero mesmo. Mais tarde naquela noite, meu telefone estava explodindo com chamadas e mensagens de texto. Era minha esposa. Fiquei surpreso porque honestamente pensei que era isso que ela queria também, mas parece que não poderia estar mais errado. Não falei com minha esposa. Não tinha interesse nisso. Li suas mensagens e todas consistiam em sinto muito, eu te amo, por favor, podemos conversar, etc, etc. Isso durou horas. Bloqueei o número dela e excluí todas as minhas contas de mídia social. Falei com meu advogado sobre minha esposa assinar o divórcio, mas ela não assinou. Ela entrou em contato comigo por e-mail. Eu queria ter alguma forma de comunicação porque ainda quero o divórcio. Ela me enviou um e-mail novamente pedindo desculpas várias vezes e que precisávamos conversar. Eu respondi que não. Tudo o que eu quero é o divórcio. Ela respondeu que não quer um. Eu sou o homem que ela só ama e Marjus não significava nada. É engraçado porque eu nunca mencionei a ela porque eu vim embora, mas ela obviamente sabe o porquê. Sua consciência culpada e vê-la implorar por perdão foi realmente satisfatório. Falei com Adam e ele disse que eu poderia ficar o tempo que quisesse. Sou grata por ele, mas ele disse que eu teria que encontrá-la eventualmente. Ele disse que eu fui embora sem ter respostas e não importa o quanto você tente, eventualmente você precisará ouvi-las. Por dentro eu estava discordando de Ada. Por que eu deveria falar com ela? Por quê? Ela deu pouca importância aos meus sentimentos por meses. Ela não se importava comigo. Ela se importava com seu amigo doente Daniel. Ela não se importava. Então por que eu falaria com ela? Eu sei que no fundo estou sendo teimoso, mas também estou bravo porque minha esposa está tentando se reconciliar. Eu honestamente pensei que ela teria assinado e seguido em frente com ele. Isso me deixou confuso. E ainda mais confuso agora é que minha esposa quer se encontrar. Eu tenho um terapeuta que é excelente. Falei sobre o caso, as fotos, os vídeos, tudo isso. Mencionei que minha esposa quer se encontrar antes de assinar. Meu terapeuta foi direto. Ela disse que quando eu fui embora sem dizer o porquê, no fundo você queria que ela implorasse e se preocupasse. Você continua dizendo a si mesmo que ela não se importaria, mas no fundo, você quer que ela se importe. Você quer que ela sinta dor, como ela sentiu com você. No entanto, conhecê-la tiraria um pouco do seu controle. Ela estava certa. Ela acrescentou: se você decidir se encontrar pessoalmente, você deve fazer as perguntas difíceis, mesmo que não goste da resposta. Por que você tem perguntas e não está seguindo em frente de jeito nenhum? Você está fugindo porque está com medo de que os últimos 7 anos tenham sido uma mentira. Como eu disse, direto, isso foi há 2 dias. Minha esposa realmente quer se encontrar e disse que não assinaria sem se encontrar primeiro. Falo com meus pais e amigos próximos sobre isso. Meu pai disse que você poderia forçar a questão da assinatura dela, mas isso poderia levar meses. Mas se ela estiver disposta, sem garantia, a assinar depois que vocês conversarem, então vale a pena. Adam concordou. Decidi conhecer minha esposa. Embora dizer que estou nervoso seja pouco. Como devo abordar isso? O que devo perguntar a ela? Devo ser aberto ou reservado? Qualquer ajuda e conselho seriam gratos. Atualização. Não sei por onde começar. Muita coisa aconteceu desde que postei. Primeiro, voltei para onde morava. Morar com Ada foi ótimo, mas eu precisava voltar eventualmente. Minha futura ex ainda está em nossa casa, então aluguei um apartamento nos arredores da cidade. Eu disse à minha esposa que voltaria e ela ficou feliz. No entanto, eu disse a ela, sem termos específicos, moraria com ela. Então, entendido. Embora ela tenha tentado a frase genérica, podemos dormir em quartos separados. Não, eu não quero isso. Eu também disse que não vou contar a ela onde eu moro. Obviamente, embora ela tenha tentado descobrir, ela ainda quer se encontrar, assim como eu. Nós combinamos um horário e um lugar. O lugar era um local neutro, por assim dizer, era perto da praia, onde há pessoas, mas não muitas, para o caso de uma cena acontecer, o que eu obviamente não quero. Eu quero o encontro do lado de fora, só eu e ela. Eu sei que alguns de vocês nos comentários disseram para levar um amigo, mas eu senti que não era necessário, mas ainda assim, eu aprecio o conselho. No entanto, concordo que definitivamente gravarei a conversa. O que eu fiz, antes do encontro, enviei um e-mail para minha futura ex e estabeleci algumas regras básicas, e se ela não as cumprisse, não haveria chance de reconciliação. As regras eram simples: responda a todas as minhas perguntas honestamente, sem respostas desviadas como simplesmente aconteceu ou não tenho certeza, etc. Quero respostas detalhadas. Se ela sair furiosa sem responder a todas as perguntas, acabou. Sem reconciliação, responda mesmo que você ache que a resposta vai me machucar. Não se atrase. Se você se atrasar, não há reconciliação. Então marcamos o lugar e a hora. Agora é esperar. Eu ir para casa, para o meu apartamento. No dia seguinte, encontro outros amigos. Eles me tratam como se eu fosse Daniel. Embora eu entenda, recebo os abraços e o apoio, o que aprecio. Mas parece, inevitavelmente, nosso rompimento se espalhou. Embora eu questione como eles sabem, eu só contei para algumas pessoas. Mas minha esposa inevitavelmente contou para sua família e amigos. Claro, o efeito dominó aconteceria. No entanto, eles obviamente não sabiam de todos os detalhes. Eles não sabiam sobre os textos, fotos e vídeos. Nem mesmo minha esposa sabe que eu os tenho. Ela tem a impressão de que eu fui embora porque ela estava passando muito tempo com Marjus. Ela não sabe sobre o que eu tenho. Tudo o que ela pensa é em tempo com Marjus. O marido ficou chateado. Ela terminou. Contei à minha terapeuta sobre o encontro. Ela disse que eu deveria fazer certas perguntas para dar
dar a ela uma melhor visão do que aconteceu. Eu explico isso depois. É o dia do encontro. Eu estava nervoso antes, mas meu Deus, eu estou em pedaços. Não porque eu a quero de volta, mas é vê-la. Então vê-la significa vê-lo em minha mente. Então eu perdi o foco e o controle. Eu dirijo até a praia cedo, muito cedo. Eu observo os arredores, refletindo. Era um dia perfeito. O sol estava brilhando. As pessoas estavam dando seu passeio matinal. Eu escolhi um lugar legal. Então, do nada, me virei e vi minha futura caminhando em minha direção. Ela estava sorrindo. Ela estava ótima, definitivamente glamurosa. Embora ela parecesse um pouco cansada e estressada, sem simpatia. Ela se aproximou e tentou me abraçar. Eu estendi meu braço como se dissesse não. Ela olhou para mim como se dissesse eu entendo. Nós nos sentamos e nos acomodamos. Ela tentou começar uma conversa fiada, mas eu não estava interessado. Eu tinha meu telefone gravado e comecei. Quando você o beijou pela primeira vez? Ela, na primeira semana. Na sexta-feira. Quando você dormiu com ele pela primeira vez? Ela, no mesmo dia na sexta-feira. Onde? Ela, na casa dele. Você já fez isso na minha cama? Ela, isso importa? Eu olho para ela e digo sobre o e-mail. Responda a tudo que eu disse. Ela, sim. Ela começa a chorar. Quando? Ela basicamente disse que foi várias vezes que eu saí. Nossos vizinhos o viram, mas corretamente pensaram que ele era um colega de trabalho. Eles não pensaram em nada sobre isso. Ela já se desculpou e continuou se desculpando, mas eu estendi minha mão para ela parar. Eu fiz minhas outras perguntas. Você contou a ele sobre mim? Sobre você ser casado? Ela, sim, mas na época era um borrão. Agora meu terapeuta me pediu para fazer uma pergunta específica. Era isso. Quando você conheceu Marjus? Tão cedo foi que ele falou sobre mim. Ela, o que você quer dizer? É simples. Quando vocês conversaram, o que ele perguntou sobre mim? Ele queria saber há quanto tempo éramos casados, éramos felizes, etc. Ela, depois de uma pausa, sim, ele perguntou sobre nosso casamento e se éramos felizes. Por quê? Isso não te pareceu estranho? Você conheceu um cara que mal conhece e ele está fazendo perguntas pessoais sobre nosso casamento? Ela, não, acho que ele estava apenas curioso. Não achei estranho. Mas sobre a relevância dessas perguntas depois de fazer uma série de perguntas pequenas e impactantes, decidi ir para as grandes. Decidi perguntar a ela sobre os vídeos e fotos. No entanto, fiz isso de forma indiferente. Fiz referência a um ataque racista perto de nós em uma loja local. Claro que se você ler minha primeira história, saberá sobre as opiniões de Marjus e seu amigo. Então, fui suave e transformei assim. Você ouviu sobre o incidente na quinta-feira passada? Ela, que incidente? Os intolerantes que atacaram o lojista e destruíram sua loja. Não antes de picharem pichações de ódio em todos os lugares. Ela, isso é horrível. É sim. Eu não suporto racistas. E você? Ela olhou para mim com uma expressão confusa. Eu não disse nada. Então pareceu entender exatamente o que eu queria dizer. Ela sabia que eu sabia sobre as fotos e vídeos. Ela começou a chorar novamente. Isso durou cerca de 5 minutos. Eu pressionei. Por que você chegaria perto de homens assim? Ela está com o rosto vermelho de tanto chorar, tentando se recompor. Não é o que parece ou o que você pensa. O que eu acho? O que eu deveria pensar? O que havia nesse homem que faria você desrespeitar seu avô na Segunda Guerra Mundial? Ou abandonar seus amigos? E me tratar como se eu fosse um pedaço de nada? Nesse ponto, ela estava tremendo. Ela olhou para mim com os olhos marejados, mas respondeu. Ele era o novo chefe do nosso departamento. Ele era aberto e engraçado. Ele fazia as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Muitas mulheres gostavam dele, mesmo depois de começar. Ele tinha. Mas quando ele começou a se interessar por mim, senti que ele me escolheu e eu. Que diabos isso significa? Ela, você quer honestidade e eu preciso ser honesta. Quando começamos a conversar, ele deixou claro que só estava interessado em mim. Eu interrompi e disse depois de alguns dias, sim, é isso que estou dizendo. Ele tinha um jeito de fazer alguém ficar feliz imediatamente e ainda mais. Eu me senti ótima quando vi olhando para mim do outro lado da sala do escritório. Eu me senti ótima quando ele falou comigo dizendo você é a única pessoa interessante aqui. Como eu disse, senti que ele me escolheu e eu, o quê? Ela, eu sei que é patético. Eu sou patética e fraca, mas você tem que entender como era. Quando ele começou no escritório, ele era bonito, confiante, suave e era perfeito. Ele tinha uma aura sobre ele que quando sorria eu derretia. Ela continuou. Ele poderia ter qualquer pessoa no escritório na época. Todas as garotas o queriam. Todas falavam sobre ele constantemente. Eu sei que parece ruim, mas nunca pensei que ele me escolheria. Espera, você queria ser escolhida? Ela, não. Inicialmente não. Imaginei que seria um flerte inofensivo ou algo assim. Mas ele deixou claro que queria mais do que isso e foi isso. O que foi? Ela, ele como sendo um tipo de vício que eu não conseguia me livrar. Mais uma vez eu sei que é patético, mas me deu um segundo. Quando ele falou comigo e me elogiou, fiquei chocada, mas realmente lisonjeada. Minha confiança foi de 0 a 1000. Pensei comigo mesma que esse homem poderia ter qualquer uma, mas ele me disse que era eu que ele escolheu constantemente. E ele poderia dizer que era eu. O que você era? Eu não entendi. Ela, ele me fez sentir que eu era a única. Eu era a única com quem ele deveria estar. Eu sei que não é o que você quer ouvir, mas estou sendo honesta. Continuei. Eu disse, não posso negar, me senti atraída por ele. Era óbvio. Eu vejo isso agora. Espere, você pensou que estava escondendo bem? Ela, na época, sim. No começo, ele me inundou de
de elogios. Outras garotas tinham inveja de mim. Eu sentia uma adrenalina com isso. Eu gostava. Quanto mais eu o via, mais eu queria. Ela queria me sentir uma rainha. Eu sei que você me tratou tão bem. Eu tive sorte, mas Marjus na época era apenas outro nível. Eu ficava desejada e ao ver mulheres ciumentas tendo inveja de mim, eu pedi honestidade. Ela continuou. Na minha opinião, eu pensava comigo mesma que tinha muita sorte de ter esse homem, mas quanto mais eu ficava com ele, mais ele mudava, mas eu não conseguia parar. Eu pergunto a ela o que ela queria dizer. Ele era específico no que queria. Ele me conheceu, mas incondicionalmente ele me fez fazer o oposto do que eu gostava. Aqueles vídeos e fotos foram ideia dele. Sim, eu conheço seu amigo e sua ideologia, mas eu não queria desafiá-lo ou Marjus porque eu não queria aborrecê-lo. Ele tinha um jeito de dizer que se você não pode me fazer feliz, outra pessoa o fará. Ele tinha essa atitude de você sabe a sorte que tem. Na época eu entrei em pânico, fiz de tudo para mantê-lo feliz. Queria fazê-lo feliz e nada mais importava. Então na época eu fiz qualquer coisa por ele. Você obviamente viu isso. Eu disse a ela que sim. Claro que sim. Sobre as fantasias. Eu sei. Mas como eu disse, ele era um vício da qual eu não conseguia me livrar. Quanto mais eu o via, mais eu queria. Ele me fez acreditar que você era o cara mau. Ele me fez acreditar que você estava me segurando e que você não me respeitava. Eu sei que não é verdade. Ela estava chorando de novo. Mas é por isso que eu fiz tudo o que ele me disse para fazer. Mesmo depois que ele estava te criticando, eu não conseguia revidar porque eu estava fisgada. E isso torna tudo ok? Com a forma como você me tratou, abandonando o jantar, abandonando o acampamento? Sério? Ela, não, eu não estou pedindo perdão. Eu não mereço porque eu sei como eu te tratei. Eu fui uma GP nojenta com você e eu nunca vou me perdoar. Mas eu fiz isso, abandonando o jantar etc. Eu sabia que estava te machucando mas eu não conseguia parar. Ele continuou me dizendo que eu merecia mais do que você, e que eu deveria ser tratada como uma rainha. Então quanto mais eu ia para restaurantes de luxo, shows de teatro VIP, as joias extravagantes mais eu me ressentia de você. Mas cada vez que ele fazia isso, ele sempre mencionava você e seu fracasso. Então eu obviamente acreditei nisso e é por isso que fui fria com você. Eu pensei que você falhou comigo e ele não. Eu sei que não é verdade, mas durante esse tempo ele foi influente e eu acreditei em tudo o que ele disse. Ela continua. Foi só quando eu vi os papéis e o anel que algo clicou em mim. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu terminei com Marjus imediatamente. Eu sei que não mereço crédito por isso, mas eu realmente estou envergonhada do que aconteceu. Eu não consigo imaginar como foi para você. Eu sei que eu negligenciei você, fiz você se sentir inútil, mas eu não conseguia ver isso antes. Eu vejo depois que eu vi os papéis. Eu estou envergonhada por ter escolhido esse homem vil em vez de você. Eu olhei para ela. Eu não esperava suas respostas, mas ela parecia bem sincera. Eu respondi. No entanto, além do seu caso, você sabe qual é o problema? No começo você queria o caso porque disse que ele te escolheu. Você disse que ele era um vício. Elas percebem que tem problemas e buscam ajuda. Você não fez isso. Você continuou. A única razão pela qual você está aqui é porque eu sou sua rede de segurança. E agora ela se foi. Não há como um cônjuge dizer eu te amo quando você o faz se sentir inadequado. Ela alega que não fez isso. Não, você fez. Por 11 meses você me fez sentir inútil. Como você sabe, eu estava comendo, me tornando mais reclusa e me perdendo. O tempo todo você estava saindo todas as noites, indo à academia, comprando roupas novas, sendo uma pessoa diferente. Você chegou em casa e olhou para mim com desgosto. Durante esse tempo você não me deixou tocar em você ou qualquer coisa. Você não me deu nada além de abuso. Ela, abuso? Eu? Sim. Talvez você não pensasse que estava fazendo isso, mas droga, você fez isso. Minha melhor amiga e alma gêmea me fez odiar a mim mesmo. Ela está chorando de novo. Ficou tão ruim que eu estava pensando em eu não disse isso, mas você entendeu. Nesse ponto, ela está chorando muito e se desculpando tanto que eu esqueci que estávamos na praia. As pessoas estavam assistindo e eu tive que dizer a ela para respirar. Ela recuperou a compostura e continuou implorando que era ele que a alimentava com pensamentos tóxicos contra mim. Eu tinha uma última pergunta. Você o ama? Ela, não, eu não amo. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas eu realmente o odeio, tanto quanto eu me odeio. Depois de algumas horas de conversa, ela foi embora, dizendo que tudo era verdade, eu era o amor da vida dela, etc. Sentei-me na praia pensando na possibilidade de ela ser preparada, condicionada, etc. Quer dizer, faz sentido. Depois que ela o conheceu, ela mudou, mudou totalmente. Havia uma razão pela qual meu terapeuta queria fazer essa pergunta. Embora ela não possa diagnosticar Marjus, ela acha que ele tem tendências sociopatas. Daí porque ele perguntou sobre nosso casamento. Ela disse, está claro que ele tinha uma agenda perguntando sobre seu casamento com sua esposa tão cedo. Os sinais estão lá. Ele escolheu sua esposa, ele sabia que você era feliz no casamento e sólido. Então ele tinha seu novo desafio. O desafio era simplesmente causar um rompimento e arruinar vidas como os sociopatas fazem. Marjus nunca teria ficado com uma garota solteira, porque não havia desafio. Mas com minha esposa, não era só ela que ele controlava, mas também eu, seus amigos e familiares. Ele a transformou em tudo que sua esposa é contra e garante que ela faça. Ele transformou você, por meio de sua esposa, em um solitário deprimido. Ela continuou. É por isso que você nunca a confrontou depois das mensagens e vídeos. Você não tinha
tinha confiança nenhuma. Foi o que ele e sua esposa fizeram. Ele puxou os cordões, mas minha esposa jogou junto de bom grado. Os sociopatas gostam de manipular e controlar a narrativa. Quando você seguiu sua esposa até o estacionamento, ele provavelmente sabia que você a seguiria. Se você os confrontasse lá, muito provavelmente sua esposa ficaria do lado dele ali mesmo. Assim, ele teria vencido. Pessoas que têm tendências sociopatas não têm empatia. Elas são movidas por ver os outros sofrerem por suas mãos. Há alguma verdade nisso? Minha esposa é vítima de um sociopata? Isso se encaixa, mas uma parte de mim não se importa. Bem, uma parte de mim se importa totalmente às vezes. Quem era esse cara que eu continuo dizendo a mim mesmo? Nunca vi um homem chegar com tanta autoridade e arruinar a vida das pessoas. Mas no fundo ele era o pacote. Ele era um chefe que ganhava um dinheiro decente. Ele tinha 30 anos, mas parecia ter 21. Ótimo físico e tinha confiança. Isso faria as mulheres virarem à direita? Mas talvez minha futura estivesse certa em que ela terminou com ele naquele dia em que fui embora. Porque depois que fui embora, meus vizinhos me disseram que Marjus continuou vindo à minha casa exigindo falar com minha futura ex. Ele aparentemente fez isso várias vezes. Como minha esposa disse quando nos conhecemos, ele estava agindo como um marido abusivo físico. Meu terapeuta disse que sociopatas não podem aceitar rejeição, especialmente quando não têm controle. Minha esposa o largou e ele se tornou errático. Por quê? Meu terapeuta disse que é simples. Sua esposa escolheu você em vez dele. Sorte minha. Ele a manipulou por menos de um ano e ela ainda teve forças para terminar. Isso sem dúvida atrapalhou seus planos. Entrei em contato com o RH sobre minha esposa e ele. Acontece que outras pessoas também entraram em contato com o RH. Parece que o espalhador de notícias sobre o caso. Ele foi embora logo depois que eu e minha esposa conversamos. Não sei onde. Não me importo. Minha esposa também foi embora antes de ser empurrada. Aparentemente, as pessoas não estão muito felizes com ela e seu comportamento, especialmente seus pais. Ela está ficando com os pais e se mudando. Ela está recebendo ajuda de um psicólogo, o que ela definitivamente precisa. Ainda falo com a família dela e nossos amigos. Eles tentam dizer que eu deveria encontrar meu futuro ex novamente, mas isso não está acontecendo. Ela precisa se concentrar em melhorar. Como sua família disse que Amy fez um grande número com ela, o divórcio será finalizado em algumas semanas. Sei que algumas pessoas disseram que ela não assinará após a reunião, mas eu tive que ir. Eu tinha que saber por que ela fez isso. Eu tinha que saber. Eu me sinto melhor de certa forma. Sim, minha esposa foi honesta o máximo que pode ser e eu acho o padrão do caso faz sentido. Minha futura ex perguntou se há uma chance de reconciliação eventualmente. Tenho que admitir, pensei sobre isso. Mesmo que ela seja vítima de um mestre manipulador, como posso confiar nela? Se eu a aceitasse de volta, tudo que eu pensaria seria nele. Como não consigo me comparar a ele, eu me sentiria em segundo lugar, não importa o que acontecesse. Ela me garante que não é o caso. Eu sempre fui sua alma gêmea. Mesmo depois que ela disse isso, minha vida com ela não seria a mesma. Suponho que a moral da história é que trair é obviamente errado. Afeta e prejudica ainda mais os parceiros. Os traidores são realmente egoístas. Eles só admitem se forem pegos ou deixarem papéis de divórcio na mesa da cozinha. Eu certamente não vou me casar novamente. O dano do caso me machucou profundamente. Ainda me sinto inadequado sobre mim mesmo. Não sou bom o suficiente. Embora eu tenha voltado à academia, caminhando e acampando com amigos. Tenho tentado me manter ativa, tentando seguir em frente, mas tenho esse ódio. Odeio meu ex por se apaixonar facilmente por ele, e ele escolher minha esposa. Por que tinha que ser ela? Continuo me perguntando, mas essas perguntas que me faço são inúteis porque já passou. O dano foi feito e ainda dói. Ainda tenho meu emprego e me mudar para os arredores da cidade é bom. Não sou uma dessas pessoas que se mudam a milhares de quilômetros de distância, embora eu entenda, mas meu trabalho e meu círculo social têm sido bons para mim e não quero perdê-los. Se eu me mudasse completamente, sinto que eles venceram e me recuso a ser uma vítima. Meu terapeuta disse que vai levar tempo para se curar, apenas seja paciente. Bem, é isso. Não há muito o que atualizar, então este provavelmente será meu último post. Quero agradecer a todos que postaram no último blog. Todos os seus comentários eu levei em consideração e aprecio muito. Tentando seguir em frente, mas eu tenho esse ódio. Odeio meu ex por se apaixonar facilmente por ele, e ele escolher minha esposa. Por que tinha que ser ela? Eu continuo me perguntando, mas essas perguntas que eu me faço são inúteis porque já está feito. O dano foi feito e ainda dói. Eu ainda tenho meu emprego e me mudar para os arredores da cidade é bom. Eu não sou uma dessas pessoas que se mudam a milhares de quilômetros de distância, embora eu entenda, mas meu trabalho e meu círculo social têm sido bons para mim e eu não quero perdê-los. Se eu me mudasse completamente, então eu sinto que eles venceram e eu me recuso a ser uma vítima. Meu terapeuta disse que vai levar tempo para curar, apenas seja paciente. Bem, é isso. Não há muito o que atualizar, então este provavelmente será meu último post. Quero agradecer a todos que postaram no último blog. Todos os seus comentários eu levei em consideração e aprecio muito. Tentando seguir em frente, mas eu tenho esse ódio. Odeio meu ex por se apaixonar facilmente por ele, e ele escolher minha esposa. Por que tinha que ser ela? Eu continuo me perguntando, mas essas perguntas que eu me faço são inúteis porque já está feito. O dano foi feito e ainda dói. Eu ainda tenho meu emprego e me mudar para os arredores da cidade é bom. Eu não sou uma
dessas pessoas que se mudam a milhares de quilômetros de distância, embora eu entenda, mas meu trabalho e meu círculo social têm sido bons para mim e eu não quero perdê-los. Se eu me mudasse completamente, então eu sinto que eles venceram e eu me recuso a ser uma vítima. Meu terapeuta disse que vai levar tempo para curar, apenas seja paciente. Bem, é isso. Não há muito o que atualizar, então este provavelmente será meu último post. Quero agradecer a todos que postaram no último blog. Todos os seus comentários eu levei em consideração e aprecio muito. Atualização 2. Depois de encontrar minha esposa na praia, minha cabeça estava em pedaços, como dito antes. Minha esposa ainda está tentando falar novamente, mas ainda não estou processando tudo o que aconteceu. Ainda falo com meu terapeuta. No entanto, minha esposa está vendo um psicólogo no hospital particular que seus pais pagaram. Descobri isso porque vi os pais da minha esposa quando estava caminhando, sozinho. Eu estava caminhando pelo riacho raso e ouvi meu nome sendo chamado. Eram os pais dela. Fiquei um pouco preocupado em vê-los, especialmente depois de me encontrar com a filha deles na praia. Pensei comigo mesmo o que minha esposa disse a eles. Ela mentiu para eles. Ela falou mal de mim, etc, etc. Acontece que ela não fez nada. Os pais dela vieram. A mãe me abraçou. O pai apertou minha mão. Ambos se desculparam pelo que aconteceu, mas eu disse que eles não tinham nada para se desculpar. A mãe da minha esposa sugeriu que encontrássemos um banco e conversássemos. Eu concordei. A mãe começou primeiro. Ela me disse que minha esposa foi internada em um psicólogo. Conheço os pais da minha esposa há anos. Eles nunca mentiram para mim. Sempre os achei genuínos. Agora, ambos declararam o que aconteceu com Marjus. Acontece que minha esposa não era apenas uma completa GP comigo, mas também com os pais dela. Uma pequena história de fundo. Antes de Marjus, minha esposa adorava desenhar. Ela herdou isso da mãe. Ela, a mãe dela e outras pessoas tinham um grupo social de desenho. Minha esposa adorava. Eles faziam isso há anos. Isso deixava minha esposa feliz. No entanto, depois de conhecer Marjus, ela parou de ir. Ela nem deu um motivo. Quando a mãe da minha esposa ligou para ela, ela ficou na defensiva e completamente rude com a mãe dela. Ela até xingou. Minha esposa nunca, dificilmente xingou, mas dessa vez ela xingou. Ela dizia: eu não dou a mínima para o grupo. É triste e patético. Como você, etc. Os pais da minha esposa disseram que isso não era isolado de forma alguma. Eles tentaram falar com ela sobre a mudança de comportamento, mas tudo o que conseguiram foi abuso. Na época, eles presumiram que era por minha causa. Estávamos tendo problemas. Eles não achavam que era por causa de um caso. Foi só depois que eu fui embora que minha esposa também ligou para os pais dela. Então tudo fez sentido. Depois que fui para Adams, minha esposa foi até os pais dela e contou tudo. O caso, o que ela fez, o que Marjusa fez fazer, etc. Para eles, fazia sentido, mas eles também estavam enojados. O pai dela foi com tudo para cima da minha esposa a ponto de ela ter um ataque de pânico. Para eles, ouvir a filha contar essa história simplesmente não fazia sentido. Esta era a filha deles, não uma pessoa que trai, mente ou destrói as pessoas. Mas isso me fez voltar para minha terapeuta e ela acreditar que minha esposa estava sendo preparada por um sociopata. Ou minha esposa é vítima de um psicopata? Terapeuta: não sou um psicopata. Sou um sociopata. Qual é a diferença? Antes disso, tenho vergonha de dizer que não tinha ideia. Terapeuta: os psicopatas mudam sua personalidade para se encaixar em seu círculo social. Por exemplo, se eles conhecem alguém que é feliz e extrovertido, eles se transformam nessa pessoa. Os sociopatas não mudam. Eles garantem que a pessoa mais próxima deles mude. Eles moldam essa pessoa em uma pessoa negativa e vil. Ok, faz sentido. O terapeuta continua. Marjus claramente estava fazendo isso com sua esposa. Ele a fez falar com os pais dela de forma desrespeitosa. Ele escolheu propositalmente pessoas que defendem nazi para os vídeos. Como alguém pode ter poder sobre alguém? Você está dizendo que minha esposa é uma vítima? Terapeuta: sim, sei, isso soa intrusivo, mas pessoas com tendências sociopatas são muito influentes. Mais importante, extremamente controladoras. De volta aos pais da minha esposa, a mãe estava dizendo que estava vendo um psicólogo. Os pais dela pareciam um pouco tensos, mas ao mesmo tempo aliviados. Aliviados que a filha deles estava recebendo ajuda. Algumas semanas depois, a mãe da minha esposa me contata. Nas últimas semanas, falo com ela frequentemente. Ela disse que concordava e quer que eu e ela conversemos e consultemos suas sessões. Basicamente, minha esposa quer que eu e minha mãe conversemos com seu psicólogo sobre o que está acontecendo. Eu me pergunto: eu devo fazer isso? Quero dizer, foi combinado que minha esposa assinaria os papéis após o encontro, mas algo parece, não tenho certeza. De qualquer forma, concordamos. Depois de algumas semanas de sessões, a psicóloga falou comigo e com a mãe da esposa. A esposa está lá fora esperando pacientemente. Um pouco como minha terapeuta, ela foi direta, mas com um suave sotaque irlandês. Psicólogo: falando para nós dois, sua filha tem transtorno de estresse pós-traumático. O relacionamento dela com Marjus era terrível. Isso afetou desde o início do relacionamento com Marjus. Ela ficou com ele na primeira semana. Para mim, isso dificilmente é alguém que está lutando por mim. Eu disse abruptamente e rudemente. A mãe da minha esposa olhou para mim com um olhar severo de calha a boca e deixe ela terminar. Psicólogo: como eu disse, Marjus tinha todos os atributos de um ser perfeito. Todos nós os temos em nossas mentes sobre o que esse ser é. Quando Marjus começou no trabalho de sua esposa, ele era perfeito, não apenas aos olhos de sua esposa, mas também aos de outros. Eu sei que isso é difícil,
difícil. Ela olha para mim, mas sua esposa foi honesta. Ele a escolheu. Este homem perfeito a escolheu. Ok. Então ela esquece que é casada? Psicóloga. Ela levanta a mão. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo. Sim, é verdade que ela o achou atraente. No entanto, sua personalidade não é sobre manipulação com gentileza. Por menos de um ano, ele a programou para pensar que ele é perfeito e, olhando para nós dois, você não é. Sua esposa foi condicionada intensamente para que ela realmente começasse a acreditar nisso. É por isso que ela te destruiu mentalmente de você, olhando para nós dois novamente. Este era ele. Depois de conversar, vimos minha esposa no saguão. Ela olhou para nós dois e sorriu timidamente. Olhei para ela, querendo odiá-la, querendo fazê-la sofrer, querendo vingança. Mas essas emoções não vieram. Por quê? O tempo passou. E tem algo que preciso fazer. Fiz isso ano passado e farei todos os anos. Vou para onde preciso ir, olho para ele e começo a me sentir emocionado. O túmulo de Daniel. Daniel faleceu há um tempo. No funeral, vi minha esposa, não aceitando bem. Como eu disse antes, minha esposa e Daniel se conhecem desde que se lembram. Lembro-me de Daniel falando com minha esposa depois que o caso se tornou público. Minha esposa se desculpou por tudo. Daniel a perdoou. No túmulo, não digo nada, apenas fico sentado em silêncio. Isso até que vi minha esposa lá e sentada ao meu lado. Olho para ela e ela me olha. Ela chora. Pensei em evitá-la inúmeras vezes. Ser frio com ela, etc. Mas não consegui. Eu sabia que hoje não era sobre nós, mas sobre Daniel. Então, pela primeira vez em muito tempo, abraço minha esposa. O tempo passa. Eu ainda estou vendo um terapeuta e minha esposa ainda está vendo o psicólogo. Eu sento na cafeteria apenas olhando para fora e vendo as pessoas. Pessoas parecendo felizes. Isso me fez sorrir. Aqui está seu suco de cranberry. Minha esposa disse enquanto se sentava à minha frente. Estamos conversando há algumas semanas. Nada romântico, apenas conhecendo-a novamente. Nós nos encontramos novamente porque minha esposa quer me contar algo. Combinamos de nos encontrar perto do lago. Agora estou me perguntando o que é. Marjus voltou? Está tudo bem? Chego primeiro e em 5 minutos ela chega. Eu imediatamente digo está tudo bem? Ela ri e diz que está tudo bem. Ela me entrega uma caixa. O que é isso? Eu disse basta abrir. Ela disse com um sorriso abri e era um brasão da minha família. Olhei para ela com uma agradável surpresa. Feliz aniversário. Ela disse. Depois de todo esse tempo, ela se lembrou. Ela se lembrou de que ter heirlooms familiares é muito importante para mim. Mas isso não foi tudo. Ela me deu outra caixa. Abri esta. Era um álbum de fotos de nós e Daniel, nós e nossas famílias, nós quando éramos felizes. Eu estava quase quebrando. Ela colocou a mão no meu ombro e disse, esta não é uma tentativa fraca de reconquistar você. Comprei isto porque sei que é importante para você, e por isso é importante para mim. Sei que houve muita mágoa, mas quero que saiba que eu te amo. Sempre amei e sempre amarei. Olho para ela, sem saber o que fazer, mas ela vai embora, ainda sorrindo. Ela sempre teve um sorriso bonito. Vejo-a ir embora e sorrio. Estou caminhando pela praia. É um dia lindo. Compro peixe com batata frita e eu e minha esposa sentamos nas pedras e observamos o mar. Nós conversamos e conversamos. Nós falamos sobre o dia, nossas famílias e amigos. Muitas vezes reflito sobre o que aconteceu naquela época. Nunca pensei que estaria comendo com minha esposa depois do que aconteceu, mas tenho que refletir. Mas reflita sobre o que o psicólogo disse, assim como meu terapeuta. Psicólogo, como você se sente? Eu, o que você quer dizer? Psicólogo, sobre sua esposa? Eu, não tenho certeza. Primeiro eu não queria nada com ela, mas com o passar do tempo eu me sinto mais claro sobre as coisas. Psicólogo, coisas. Eu, sobre minha esposa e Marjus. A psicóloga coloca os braços sobre a mesa e se inclina em minha direção. Não existe mais Marjus. Sua esposa se livrou dele. Sua esposa não escondeu que quer se reconciliar. Isso não tem mais nada a ver com Marjus. É sobre você. Depois de meses vendo sua esposa, posso dizer que ele nunca mais será uma ameaça. Ela continuou. Eu entendo seu ceticismo. Entendo. Mas você não estaria fazendo isso ou se encontrando com ela se ainda não tivesse sentimentos por ela. A única questão é, você segue o que acha que é certo? Ou você o deixa vencer? Meu terapeuta disse a mesma coisa na época. Durante aqueles 11 meses, a dor foi demais. No entanto, eles dizem que o tempo é um grande curador. E desta vez sinto que conheci minha esposa novamente. Depois que terminamos nossa comida, caminhamos lentamente pela praia e eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Segurei a mão dela. Ela estava em lágrimas. Parei e olhei para ela. Pela primeira vez em muito tempo, vi minha esposa. Não um animal insensível daqueles 11 meses. Eu a vi. Eu vi a mulher que eu amava. Eu vi a mulher que eu amo. E com isso, abracei minha esposa. Atualização 3. Bem, como vocês sabem, decidi me reconciliar com minha esposa. Uma decisão da qual não me arrependo nem um pouco. Sinto muito se isso aborrece alguns de vocês, mas é minha escolha. Eu e minha esposa ainda estamos juntos. Ela ainda está vendo seu psicólogo, mas eu e a mãe da minha esposa não estamos mais em consulta. Não porque minha esposa não queira, mas porque ela está nos últimos estágios da terapia. Basicamente, em analogia simples de filme, está chegando ao fim. Tudo o que nos resta são as sessões mais próximas da minha esposa, que ainda estão acontecendo. Como eu disse, muitas pessoas me perguntaram sobre Marjus. Em meus posts anteriores, eu disse que ele desapareceu depois que o caso estourou. Bem, mais tarde descobri que não foi o caso. Ele de fato conheceu minha esposa quando ela estava tentando voltar comigo. Agora, antes que alguém julgue rapidamente, preciso
explicar exatamente o que aconteceu. Como dito, Marjus saiu da rede, mas ainda tentou ligar para minha esposa, mandar mensagem, fazer FaceTime e ir até a casa etc. Ele fez isso inúmeras vezes. Minha esposa o bloqueou em todas as formas de comunicação. Isso pareceu funcionar por um tempo porque Marjus não entrou em contato. Isso foi em um momento em que minha esposa estava tentando construir pontes com sua família e comigo especialmente. Então um dia, seu telefone estava tocando com um chamador desconhecido. Ela atendeu. Era ele. Marjus. Minha esposa estava com sua mãe, irmã e amigas da mãe. Quando todos perceberam que era ele, minha esposa o colocou no viva voz. Ela não saiu da sala. Ela não tentou se esconder. Ela falou com Marjus na frente de testemunhas. Não vou aborrecer vocês com cada pequeno detalhe, mas a conversa era Marjus querendo se encontrar. Minha esposa concordou. Agora, novamente, antes de julgar, por favor, leia. Havia uma razão pela qual minha esposa queria colocá-lo no viva voz e se encontrar. O psicólogo dela disse que se ele tentasse falar ao telefone, coloque-o no viva voz. Dessa forma, ela terá testemunhas, mas também apoio. Para aqueles que querem saber sobre a conversa, não foi muito. Era basicamente Marjus implorando para se encontrar. Agora, a razão pela qual minha esposa decidiu se encontrar foi por ela mesma. Ela queria conhecê-lo, não para se aproximar em um sentido romântico, mas para terminar aquele capítulo. Minha esposa decidiu a hora e o lugar. Ela encontraria Marjus no Parque da Fonte, um lugar que tivesse muita gente. Outra coisa que minha esposa queria era alguém por perto, caso algo acontecesse. Marjus me conhece. Ele sabe como eu sou, mas ele não conhece sua amiga Bre e seu namorado Thor. Eles estarão lá para dar apoio. Na Suécia, Thor parecia o típico sueco masculino, um tipo Dolph Lundgren de 1,93 metros. Ele estava lá para garantir que nada acontecesse com ela. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando por que sua esposa não lhe contou sobre o encontro etc. Bem, na época, esposa e sogra não queriam arriscar nenhuma chance de reconciliação. Como dito, este não foi um encontro romântico. Como eu sei? Bem, minha esposa gravou a conversa. E Bre e Thor estavam lá. Eu também conheço e confio. Não vou aborrecer vocês com cada pequeno detalhe do encontro. Obviamente ouvi tudo, mas aqui estão os principais trechos. Bre e Thor estão sentados no banco ao lado da esposa e Marjus. Marjus, olá, tentei conversa fiada. Esposa, o que você quer? Marjus. Marjus, ok, bem, quero que você se explique. Esposa, explicar-me? Marjus, sim, por favor, me diga depois de tudo que passamos e tudo que fiz por você. E você nos abandonou. Esposa, e isso é fácil, porque eu não te amei. Eu nunca amei. Estou envergonhada e envergonhada por ter arruinado minha vida por você. Marjus, pare de ser dramática. Eu te dei uma vida que seu marido nunca te deu. Ele te deu? Ele te tratou bem? Não, ele não te deu. Ninguém te deu, exceto eu. Cristo, você parece uma criança agora. Esposa, você nunca me deu nada além de vergonha. Na época, nós nunca fomos nós, não é? Era sobre meu marido e minha família. Marjus, não. Era sobre você e eu e esposa? Não, não foi. Você era obcecado pelo meu marido e minha família. Você queria saber do que meu marido gostava e da família. Mas essa não era a parte estranha. O que foi que você imediatamente disse que eles estavam errados? Meu marido estava errado comigo. Minha família estava errada. Mas, na verdade, era você que estava errado. Marjus, certo. Pare de ser infantil. Não me lembro de você ter se oposto a nós. O que eu comprei para você. Lembro de você sorrindo e adorando. Então, apenas me agradeça. Esposa, obrigada? Obrigada pelo que exatamente? Por você ter gostado de mim desrespeitando meu marido? Você gostou tanto de me ouvir dizer que meu marido estava obviamente sofrendo, mas você não parou por aí. Você me fez dizer coisas para meu marido e minha família que os machucariam. Eu não percebi na época, mas você sempre quis um relatório do que eu disse e fiz. A esposa estava perdendo a compostura. Marjus, ri. Eu deveria me desculpar por seu marido ser patético, porque ele e sua família estavam te segurando. Essa é a verdade. Eu lembro que você amava o que eu te dei. Você sorriu e me abraçou. Eu te fiz perceber que seu círculo não era nada mais do que um passo. Agora eu estou preparado para te perdoar e nós podemos realmente construir uma vida juntos. Esposa, ri. Você está certo. Eu sorri quando recebi os presentes, mas eu nunca fiquei feliz com você. Você foi brilhante em me fazer sentir como se você fosse o único, quando na verdade, você é um homem patético. Por que você acha que eu terminei quando vi os papéis? Porque não foi uma competição entre meu marido e você. Meu marido é um homem muito melhor do que você, mais do que merece. Ele é um homem legal, gentil e genuíno. Você é vil em todos os sentidos. Marjus, você é uma mulher ingrata, não é? Sério, os fins de semana fora, restaurantes, teatros, eu te dei isso. Eu te fiz conhecer pessoas de verdade. Eu te superei. Eu te deixei confiante e segura. O jeito que você está falando comigo agora é desrespeitoso, mas você não está pensando direito. Esposa, estou pensando direito. Provavelmente pela primeira vez em algum tempo. Você quer ser direto? Todas essas coisas que você fez foram superficiais. Eu não vi isso na época. Mas que tipo de homem apoia o nacionalismo branco? Que tipo de homem acha que é direito do homem maltratar mulheres por nada? Que tipo de homem tenta fazer uma pessoa não ir ao funeral do melhor amigo dela? A esposa parou para respirar e continuou. Você não é um homem de jeito nenhum. Apenas um valentão e covarde. Estou enojada por ter me envolvido com você. Mas tenho que viver com meus erros e é isso que você é. Marjus, um erro. Você pode me ameaçar com a divulgação
gravação dos vídeos e fotos. Eu não me importo. Não há nada que você possa fazer comigo que eu não tenha me punido. Esta será a última vez que nos veremos ou falaremos. Se você tentar me ligar ou tentar entrar em contato comigo, eu chamarei a polícia. Considere isso como seu aviso final. Adeus. A esposa se levantou para andar. Marjus tentou agarrá-la, mas Thor ficou na frente de Marjus. Marjus olhou para Thor e foi embora. Essa foi a última vez que ela e todos os outros o viram. Descobri isso mais tarde. Minha esposa e meu sogro não queriam que nada colocasse em risco uma possível reconciliação. Claro que quando ouvi isso meu coração disparou. Mas ouvindo a história, falando com Thor e Bray e meu sogro, entendi por que minha esposa o conheceu. O psicólogo e meu terapeuta disse que minha esposa queria retomar o controle dele. É evidente quando falo com minha esposa, psicólogo e família, que ela era submissa. Marjus controlava tudo que se desenvolvia em torno da minha esposa. Aquele encontro foi a segunda vez que minha esposa retomou o controle. Outra pergunta frequente que recebo é: e se outra Marjus aparecer? Bem, é uma pergunta que me fiz uma centena de vezes. Mas depois de tudo, estando no caminho da reconciliação, não vou desistir. Escolhi isso porque acredito que vale a pena salvar meu casamento. Sei que no Reddit vou receber alguns abusos, mas sinto muito, não me importo. No entanto, amo e aprecio o feedback construtivo, seja de apoio ou discordância. Claro que isso é um risco, mas vale a pena correr porque eu a amo. Sempre amei. Pela primeira vez em algum tempo, e sinto feliz novamente. Eu e minha esposa estamos fazendo as coisas que amamos. Estamos nos reconectando com nossas famílias. É uma jornada. A última pergunta frequente que recebo é: sua esposa aceita o que fez? Para minha esposa, será um longo caminho pela frente. Ela mesma assume toda a culpa pelo que aconteceu. Se alguém disser que é somente ele, ela discordará totalmente, conforme declarado nas respostas da última atualização. Ela ainda se sente culpada, envergonhada e doente. Ela ainda está em terapia e progredindo. Mas, como eu disse, é um longo caminho. Um caminho que eu, minha esposa e nossas famílias estamos percorrendo. Não me arrependo nem um pouco da reconciliação. Entendo que a tendência no Reddit é sobre separação, terra arrasada, vingança, etc. Eu entendo isso, acredite em mim. Mas depois da raiva, dor e ódio, todos têm que tomar uma decisão: ficar ou ir embora. Decidi ficar, não porque sou um idiota ou um capacho, mas porque vale a pena lutar pelo meu casamento. É provar minha teoria sobre casos. Ela pertence ao tipo que eu perdoaria com o tempo, mas para mim eu pararia o caso em tempo real. Toda a minha vida eu vi como predador como o amante funciona, e eu posso ser muito criativo quando se trata desse tipo de coisa. Desejo-lhe sorte e espero que você desvie sua raiva para a pessoa a quem ela pertence. O AP, como eu disse, sua esposa não teve chance depois que ele começou a prepará-la, mas a verdadeira questão é o que a fez cair na armadilha voluntariamente. Isso é algo que ela precisa trabalhar. Uma semana e ele está dormindo com ela, porque ele era atraente. Isso foi traição descarada. O que aconteceu foi que ele transformou sua esposa infiel em uma esposa GP depois de 11 meses, mas começou na traição. Ela o beijou e dormiu em 5 dias. Isso não é lavagem cerebral. A lavagem cerebral veio depois. Peça ao psicólogo e ao terapeuta para explicar isso. Sim, ela sofreu lavagem cerebral, mas depois de fazer tudo isso. Porque parece que essa trapaceira é uma pessoa gorda de 80 kg com moral baixa e um estado mental ruim que só precisava de mais atenção do que merecia. Manipulada? Sim, certo. Ela trapaceou porque queria e agora recebe elogios e aplausos de seus arredores porque ela vai até uma pessoa e conversa. Ela não sofreu consequências por suas ações. Ela teria continuado se não tivesse sido pega. Veja, ela foi pega. Ela não confessou nada no começo. Ela vai trapacear novamente. Sinto muito, OP, mas você é um pouco fraco aqui.